E hoje eu quero falar sobre um assunto que eu acho que é um dos principais assuntos da palavra de Deus. Quero falar um pouco sobre comunhão. Comunhão é o assunto principal é um dos assuntos principais da Bíblia. Deus criou o homem e tinha comunhão com o homem no jardim. Deus criou o homem e quando o homem pecou, ele foi afastado de Deus, Deus perdeu a comunhão com o homem, Deus fez de tudo, até mesmo enviar seu filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos voltar a ter comunhão com ele. Então esse é um assunto muito abordado na Bíblia, é um dos assuntos que ele vai de Gênesis a Apocalipse, ele passa em todos os livros, em todos os versículos você lê, você vai encontrar comunhão, é Deus restaurando a comunhão entre ele e o homem, porque Deus ele é um Deus de relacionamento. Ele quer ter um relacionamento comigo, Ele quer ter um relacionamento com você, porque Ele sabe dos benefícios que existem para a sua vida por estar perto dEle. Ele sabe quais são os benefícios que existem para você por estar perto dEle. Por isso Ele zela tanto pela comunhão, por isso que Ele quer tanto você perto dEle. Ele não quer você perto dEle para você ser um escravo dEle, um servo dEle, mas Ele quer você perto dEle porque existem grandes benefícios de estar perto dEle. E Ele quer abençoar você. Ele quer te dar tudo o que você merece, Ele quer te dar tudo aquilo que Ele criou você para viver. E isso só é possível na presença dEle, perto dEle. Eu quero ler uma história que fala um pouco sobre isso e trazer alguns pensamentos. Eu vou trazer um devocional, como a gente está de férias, eu não quero trazer nada muito complicado, a gente não quer suar o cérebro, como diz o pastor Pio, né? Então a gente só quer receber um pouquinho, dar uma risada, receber Jesus nos nossos corações e aí ir para casa. Então vamos tranquilo, vamos com calma, mas por isso o título da minha mensagem hoje é Como ser aceito por Deus? Como ser aceito por Deus? Essa é uma pergunta que algumas pessoas se questionam sobre isso, elas buscam a resposta de várias formas, a religião tenta colocar regras e as pessoas começam a tentar cumprir essas regras para serem aceitas por Deus e vira uma confusão toda. Eu quero trazer um pensamento simples sobre isso. Dentro da comunhão, Deus quer ter comunhão conosco, por isso como ser aceito por Ele? Ele já parte do princípio dele nos aceitar. Então qual é a nossa parte? O que vem de nós para sermos aceitos? Eu quero começar lendo uma história em Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Como eu não estava aqui semana passada para ler uma história de Natal, eu quero ler a história de Natal hoje. Então, Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao 12 diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Eles tinham vindo visitar o recém-nascido rei dos judeus. Ou seja, eles tinham vindo visitar um rei. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. E com ele toda Jerusalém. Por que ele ficou perturbado? Porque ele escravizava o povo judeu. Ele era rei sobre esse povo também. E agora vem magos de longe, pessoas vêm de longe falando, ei, nasceu um rei entre os judeus. Ele começou a pensar, vai surgir uma rebelião, eles vão querer deixar de ser escravos, eles vão lutar contra o meu reino. O que vai acontecer? E aí ele fica perturbado por causa disso. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhe, onde deveria nascer o Cristo? Onde deveria nascer o tal rei dos judeus? E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido.
Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Retornaram à sua terra por outro caminho. Queridos, ninguém sabe exatamente quantos magos eram. As pessoas falam de 3, ninguém sabe exatamente os seus nomes, as pessoas falam alguns nomes. Ninguém sabe exatamente o que eles faziam. Ninguém sabe exatamente as informações desses personagens bíblicos aqui. Ninguém sabe. Nós temos alguns chutes, né? Falam que são 3, falam de onde vem, então a profissão era tal, eles faziam tais coisas. É tudo uma especulação, mas ninguém sabe exatamente. Mas o que me surpreende nesses personagens é a capacidade deles de compreender um sinal de Deus. Eles olhando o céu, estudando as estrelas, aparece uma estrela diferente, eles falam: ei, essa estrela significa que nasceu um rei entre os judeus. A capacidade deles de compreensão, do entendimento do que era aquela estrela, um sinal vindo de Deus, e mais ainda, a prontidão deles. Eles viram uma estrela no céu, entenderam que aquilo era o rei dos judeus e prontamente colocaram coisas nos seus camelos e vieram em direção a Jesus, procurando o menino para entregar para eles tesouros, presentes. Então eles tomaram uma atitude muito pronta, muito rápida. A Bíblia fala de vários personagens que Deus trouxe uma palavra e eles logo de manhã bem cedo já foram cumprir, já foram fazer o que Deus tinha falado. A Bíblia ela fala bastante sobre nós olharmos um sinal de Deus e respondermos prontamente. E esses magos, eles tinham essa característica neles. Eles viram um sinal de Deus, uma estrela nova apareceu nos céus e eles falaram: ei, é o rei dos judeus. Vamos até lá para adorá-lo. Sabe, algumas coisas na sua vida você só vai possuir se você der o primeiro passo na direção delas. Muitos de nós estamos esperando cair no nosso colo ainda. Mas eles prontamente viram o sinal, se prepararam e foram em direção até aquele sinal. Eles receberam um chamado de Deus. Eles viram que Deus estava conduzindo eles a alguma coisa através daquela estrela e eles prontamente se levantaram e foram. Eles prepararam tudo o que tinham, pegaram o que eles tinham de melhor, pegaram seus tesouros e foram em direção ao menino. Se prepare para em 2019 ver vários sinais na sua vida. Ver Deus trazendo a sua atenção, a sua visão para várias coisas. Se prepare para levantar e prontamente responder os sinais de Deus. Levante-se e dê o primeiro passo. É tudo que basta. Abraão, ele teve que levar o menino até o altar de sacrifício. Mas ele não matou o menino. Para Deus, muitas vezes, a intenção de fazer é considerado feito. Você precisa entender isso, que se você se levantar e for, Deus ele sabe que você tinha a motivação correta no seu coração. E nem sempre você vai ter que ir até o fim daquela tarefa. Abraão passou por isso. Mas algumas coisas nós temos que entender o sinal de Deus, nos levantar e ir em direção dele. Sabe, os reis magos eles responderam ao chamado de Deus na estrela. Aqueles magos responderam ao chamado de Deus e chegaram até Jesus. Imagine que privilégio você entender que aquela estrela significa o nascimento de Jesus, você seguir aquele sinal, prontamente atender aquele chamado
ir em direção àquela estrela, e ao você chegar no lugar, você encontra Jesus recém-nascido. Um bebezinho nas mãos da sua mãe, Maria. Eles chegaram até Jesus. Ele podia ser um bebê, ele podia parecer pequeno, mas eles participaram de um dos momentos mais bonitos que já existiram na face da terra. Podia parecer indefeso, muito pequeno, quase insignificante. Mas eles já entendiam que quando você atende, quando nós respondemos a o sinal de um Deus grande, Ele nos leva a coisas grandes. Ele sabia disso. Eles perceberam que, se esse menino que nasceu é grande o suficiente para ter uma estrela nova nos céus, eu vou atender esse sinal desse Deus grande. Porque quando eu chegar lá, eu vou ver coisas grandes. Todas as vezes, quando respondemos aos sinais de um Deus grande, Ele nos leva às coisas grandes. Ele podia parecer pequeno e indefeso, mas era um menino dado por Deus à terra, e o governo está sobre os seus ombros. Então, enquanto eles viam o garotinho, eles sabiam, na verdade aqui tem coisa grande. Pode ser um bebê agora, mas logo ele será o Salvador do mundo. Pode ser um bebê agora, mas o governo está sobre os seus ombros. Podia parecer pequeno, mas o governo estava sobre os seus ombros. Deus nos chama para algo, para algumas coisas, e quando nós olhamos, parecem pequenas. Talvez durante esse ano, Deus te chamou e mostrou algumas coisas para você, e quando você olhou para aquilo, você achou, mas isso é tão pequeno. Por que eu vou fazer isso? Talvez Deus chamou a sua atenção para você abrir um Connect Group. Você falou, ok, mas eu fiz 2 reuniões e foi 3 pessoas. É tão pequeno, é tão insignificante, não tem valor. Enquanto eles olhavam aquele garoto, eles sabiam que o governo estava sobre os seus ombros. Eu quero dizer para você, honre enquanto é pequeno. Honre enquanto é pequeno. Sirva enquanto é pequeno com o melhor que você tem. Eles trouxeram o melhor que eles tinham. Ouro, incenso e mirra. Eram presentes valiosíssimos. Valiosíssimos. As pessoas dizem que Jesus era pobre. Só com os presentes que ele tinha ali, ele viveu alguns anos da vida dele. José e Maria tinham dinheiro ali para viver alguns anos da vida de Jesus. Não confunda ele ter nascido lá e sido colocado numa manjedoura com pobreza, com miséria, com escassez. Só quando Jesus nasceu, Deus já abençoou José e Maria com muito dinheiro. Eles honraram a Jesus com o melhor que eles tinham. Eles deram para Jesus o melhor que eles tinham. Honre os pequenos começos, as pequenas coisas, com o melhor que você tem. Se você tem um lugar onde você tenta pregar, um Connect Group, vamos usar de exemplo, e não vai ninguém, pregue lá como se você estivesse pregando para 10.000 pessoas, 20.000 pessoas, 100.000 pessoas. Você decide o tamanho, mas pregue honrando aquele lugar, honrando aquelas pessoas. Mesmo que não esteja ninguém, pregue. Mesmo que você não esteja vendo resultados, continue. E continue fazendo o seu melhor. Continue entregando o seu melhor. Enquanto é pequeno, com o melhor que você tem, honre. Pois onde você deposita o seu tesouro hoje, é onde está o seu coração. Onde você depositar o seu tesouro hoje, é como se você estivesse entregando o seu coração. Pode parecer pequeno, mas o que você honrar hoje, será grande amanhã. Eles foram lá e honraram aquele bebê. Eles foram lá e honraram aquela criança. E depois de anos, ele morre numa cruz. E ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é aquele que trouxe salvação para toda a humanidade. Aqueles magos deram uma resposta imediata àquele sinal, àquela estrela. Eles deram uma resposta imediata. Eles desejaram ter comunhão com o Deus que estava dando aquele sinal. Eles viram o sinal e eles falaram, ei, eu quero ter comunhão com esse Deus, eu quero responder a esse chamado. Se Ele está me chamando, eu quero responder a esse chamado, eu vou até lá.
Eu quero ter comunhão com Ele. Eles queriam ter comunhão com o Deus que estava dando tal sinal. Eles queriam participar do reino daquele Deus. Eles queriam ter paz com o rei de Israel. Eles pensaram, se nasceu o filho do rei, se nasceu o futuro rei dos judeus, nós vamos até lá e vamos honrá-lo, para que no futuro nós tenhamos paz com esse reino, para que nós possamos ter comunhão. Ter paz um com o outro é o primeiro passo para você poder ter comunhão com as pessoas. E eles queriam ter paz com Deus, para que eles pudessem ter comunhão, pudessem participar do reino de Deus. É por isso que, ao entregarem tesouros a Jesus, eles estavam entregando seus corações. Eles queriam ter comunhão com aquele reino. Eles queriam fazer parte do novo reino que estava surgindo. E eles entregaram tesouros. É onde você deposita, onde está seu coração, ali está seu tesouro. Onde está seu tesouro, é ali onde está seu coração. E eles depositaram tesouros ali dizendo, ei, nós entregamos os nossos corações, nós entregamos as nossas vidas a esse novo rei, a esse novo reinado, a esse novo reino. Nós estamos nos entregando a Jesus. Quando chegaram lá, deram presentes a Jesus, pois era o filho do rei dos reis. Eles entendiam que, através do filho, eles teriam paz com o pai, que é o rei. Ter paz significa ter comunhão, significa ser aceito por Deus. Deus é um Deus de relacionamento e quer ter comunhão com todos nós. Deus, Ele chama para a comunhão. Por isso conduziu os magos até Jesus. Deus, Ele quer nos ter em comunhão com Ele. Ele quer nos ter na sua presença, porque Ele sabe dos benefícios que isso gera para nós. E é por isso que Ele conduziu os magos até Jesus. Pois só existe um caminho, um único caminho para a paz com Deus, para a comunhão com Deus. Jesus Cristo. Só existe um caminho. Romanos 3, do 21 ao 26, diz o seguinte: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, ou seja, independente do seu próprio esforço de tentar conquistar o amor de Deus ou a comunhão de Deus, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas, no presente, agora, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Daquele que tem fé em Jesus. O pecado é o que impedia o homem de ter comunhão com Deus. Era o pecado que nos afastava de Deus. Todos pecaram e foram destituídos, foram afastados, foram lançados fora da presença de Deus. Mas agora se manifestou uma justiça que veio pelo sacrifício de Jesus Cristo, do Cordeiro perfeito, do sangue que Ele derramou por nós. Agora, se nós cremos nele, Ele é o caminho para voltarmos à presença de Deus. Jesus é o caminho para voltarmos à presença de Deus. Crer em Jesus e somente nele é a solução para a humanidade. Crer em Jesus e somente nele é a solução, pois só assim voltamos à presença de Deus. Só crendo na obra de Jesus Cristo, que Ele nasceu da Virgem, que Ele cresceu, que Ele morreu na cruz, levou sobre si os nossos pecados, foi colocado num túmulo, e ao terceiro dia Ele ressuscitou e foi assunto aos céus, e está sentado à direita de Deus. Crendo nessa mensagem, este é o caminho de volta à presença de Deus. Só assim. É por isso que Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus.
Pela fé nessa obra, nós somos justificados. Ou seja, aquilo que nos condenava já não condena mais. Nós nos tornamos justos novamente. E agora, por sermos justos, temos paz com Deus. Deus nos chama para comunhão com Ele, porque para ter comunhão com Deus justo, você tem que ser justo. Aí Ele te justificou. Para ter comunhão com Deus santo, você tem que ser santo. Aí Ele te santificou. Para você ter comunhão com Deus perfeito, você tem que ser perfeito. E aí Ele te aperfeiçoou. Ele nos chama para a comunhão, porque Ele sabe dos benefícios que isso vai gerar na sua vida. Ele sabe desses benefícios. É por isso que, sendo justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, através dEle. Só Jesus nos leva a Deus. Somente sendo justificados pela fé em Jesus é que temos paz com Deus. Assim somos aceitos por Deus, recebendo pela fé o perdão dos nossos pecados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Como somos aceitos por Deus? Recebendo pela fé o perdão dos nossos pecados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Assim somos aceitos por Deus. Eu quero começar a concluir lendo João 14:6, que diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus declarou com os próprios lábios dele: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus, Ele chamou a atenção das pessoas a Jesus, porque Ele é o único caminho a Deus. Deus chamou a atenção de todos ao herdeiro, pois Ele é o caminho para o rei. Deus chamou a atenção de todos ao Filho, porque Ele é o caminho para o Pai. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E Deus é Pai e quer ter comunhão, um relacionamento com todos os homens, sem distinção. Não importa quem seja, o que faça, aonde esteja, Deus, Ele quer ter comunhão com você. Ele ama você, Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer ter um relacionamento com você. E o caminho para ser aceito por Deus é Jesus Cristo. Só em Jesus encontramos a comunhão com Deus. Aqueles magos, eles vieram guiados por uma estrela até Jesus, mas saíram conduzidos por Deus em um sonho. Eles chegaram lá debaixo do reinado de Herodes, mas saíram de lá debaixo do governo de Deus. Só assim, só ao encontrar Jesus, nós somos transportados das trevas para a luz. Só ao encontrar Jesus, nós saímos da vida de pecado e destruição e a gente vem para uma vida de santidade e perfeição. Só Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Comunhão é estar na presença de Deus. Comunhão é o propósito de Deus. Comunhão é conhecer, é se identificar, é servir e ser servido. Comunhão é ser aceito. Comunhão é ser aceito. Você só tem comunhão com aquelas pessoas que te aceitaram. Comunhão é ser aceito. Comunhão é o propósito de Deus, é estar na vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Como ser aceito por Deus? Crendo no sacrifício perfeito de Jesus Cristo, aceitando o perdão dos seus pecados e que Ele é o único caminho de volta ao Pai. Ele é o único caminho de volta à presença de Deus. Essa presença que nos revela uma vontade boa, perfeita e agradável, que nos dá benefícios atrás de benefícios. Essa comunhão que nos serve todo o tempo. Deus, Ele nos dá alegria, Ele nos dá satisfação, Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Comunhão. Em 2018, talvez você tenha pensado várias vezes: ei, por que isso não acontece na minha vida? Por que eu faço e não chego lá? Comunhão com Deus. Permaneça na presença. Realize as coisas na presença de Deus. E aí sim você usufrui de tudo que já está atribuído à presença de Deus. Você não precisa conquistar essas coisas.
Você precisa usufruir diante, na presença de Deus. Dê um passo em direção a Deus. Dê um passo em direção ao chamado de Deus. Dê um passo em direção aos sinais que Deus tem colocado na sua vida. Dê um passo em direção. 2019 será marcado por um ano de uma realização pessoal, um contentamento pessoal. Você não ficará correndo atrás das coisas, mas você estará feliz com a comunhão que você tem em Cristo Jesus com Deus. É isso que traz satisfação de verdade às nossas vidas. É isso que traz paz, é isso que traz alegria, é isso que traz o reino de Deus em nossas vidas. É podermos estar, o reino de Deus em nossas vidas é podermos estar na presença de Deus, sem nenhuma condenação, sabendo que fomos justificados, perdoados, santificados pela obra de Jesus Cristo. Eu queria pedir que vocês se colocassem de pé. Como ser aceito por Deus? Aceitando a Jesus Cristo na sua vida. Ele chamou você, Ele quer ter comunhão com você, Ele quer ter um relacionamento com você. Basta você aceitar esse relacionamento em sua vida, receber o perdão dos seus pecados e a Deus na sua vida. Talvez Deus esteja chamando sua atenção há algum tempo. O assunto Deus tem chamado o seu interesse, tem chamado sua atenção. Alguns amigos têm convidado você para ir à igreja, têm falado de Jesus para você. Talvez Deus esteja chamando a sua atenção. Eu quero dizer, Ele quer ter um relacionamento com você. É na presença dEle que tudo muda. E você passa a viver uma vida de paz, alegria e satisfação. Por isso eu quero perguntar, existe alguém no nosso meio que hoje, aqui, quer aceitar o perdão, receber o perdão dos seus pecados, receber a Jesus Cristo como único caminho e voltar à presença de Deus e receber essa comunhão com Deus e fazer parte de um novo estilo de vida, fazer parte de uma vida que traz paz, alegria, satisfação? Existe alguém que quer ter comunhão com um Deus que é o próprio amor? Existe alguém que quer dar um passo em direção ao amor de Deus e receber o que Ele tem para a sua vida? Se você é essa pessoa e você quer voltar à presença de Deus hoje, aqui, agora, recebendo o perdão dos seus pecados, recebendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, como o único caminho até o Pai, faça um sinal com a sua mão. Eu quero orar com você aqui hoje. Existe alguém? Basta fazer um sinal com a sua mão, dizendo, eu quero voltar à presença de Deus, onde tudo é bom, perfeito e agradável. Existe alguém? Não perca essa oportunidade. Você é livre, liberto para tomar essa decisão. Em nome de Jesus. Existe alguém? Basta fazer um sinal. Ali, Deus abençoe você. Pode abaixar sua mão. Existe mais alguém? Talvez você tenha andado com Deus durante um tempo. Você se afastou dele achando que as suas atitudes ou o que as pessoas fizeram por você afastavam você de Deus, mas hoje você quer voltar à presença dele, se reconciliar com Deus. Você também pode fazer um sinal com a sua mão, nós queremos orar com você. Existe mais alguém? Então, se todos vocês puderem baixar suas cabeças, nós queremos fazer essa oração. Você que levantou a sua mão, se no final do culto você pudesse dirigir até aquele balcão ali, nós queremos conhecer você, conversar com você, orar mais uma vez com você. Mas vamos todos repetir essa oração. Digam assim: Deus, obrigado por Jesus Cristo, seu Filho, que veio ao mundo, morreu na cruz, foi ressurreto e hoje está sentado à sua direita. Pai, obrigado, porque em Jesus Cristo encontramos a salvação das nossas almas, a salvação das nossas vidas. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Nós liberamos perdão a todos aqueles
que um dia nos ofenderam. Nós recebemos o Espírito Santo como nosso guia, nosso consolador, porque hoje sabemos que somos salvos, que estamos salvos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Se você fez essa oração pela primeira vez hoje, por gentileza, venha até o balcão. Nós queremos conhecer você, dar um abraço em você. Continuem abençoados até sábado que vem. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom